Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos de novo aí juntos, hoje encerrando a nossa série sobre batalha espiritual. Eu realmente espero que você tenha sido edificado, esteja sendo edificado durante essa série e tenha sentido-se encorajado a ter um relacionamento pessoal com a verdade, um relacionamento pessoal com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Eu espero realmente que você já tenha até começado o seu estudo. Talvez se você não sabe nem por onde começar, né? Você não tem o hábito da leitura, não tem o hábito da leitura, do estudo bíblico, você pensa, não sei nem por onde que eu começo a ler a Bíblia. Nós temos um e-book, vai aparecer o nosso site aí embaixo no vídeo, né? Nós temos um e-book, você pode entrar, baixar lá no nosso site. É uma sugestão, né? Uma sugestão para aqueles que ainda não têm o hábito da leitura bíblica. Por onde começar, quais os livros ler primeiro, como efetuar essa leitura, né? Dando dicas ali de uma leitura bíblica para que você possa ir crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, crescendo no conhecimento da verdade. Então, se você tá assim meio, né, tá assistindo a série e tem pensado, realmente eu preciso estudar a Bíblia, quero estudar, não sei por onde começar, comece aí por esse, se você quiser, né, seguir aí essa sugestão. O primeiro livro que nós indicamos é a Carta aos Efésios. Eu chamo essa carta de um mini evangelho. São 6 capítulos. Algumas pessoas, nossa, mas Efésios é uma linguagem, né, um conteúdo complexo e tal. Por que o primeiro? Porque é um conteúdo revelador. Eu creio no poder do Espírito Santo de dirigir, de direcionar e revelar a verdade ao coração de cada leitor. Ali na carta aos Efésios nós compreendemos quem nós éramos, quem nós somos em Cristo, tudo o que somos e tudo o que temos em Cristo. Compreendemos como nós podemos viver a vida em Cristo Jesus. É uma carta poderosa, são 6 capítulos apenas, mas são extraordinários. E aí dali segue, né, eu indico Gálatas depois para afirmar bem que nós estamos na nova aliança, não na antiga aliança, e daí segue. Então, se você quiser seguir essa sugestão aí de estudo bíblico, baixa esse e-book lá no nosso site, é gratuito, você entra lá, baixa. Assim como esse estudo sobre batalha espiritual, hoje já está disponível para você baixar também a parte escrita. Então você pode entrar lá no nosso site e baixar a parte escrita se você talvez realmente gostou do conteúdo e diz assim, puxa, eu quero ler com atenção, quero ler os versículos, quero compreender esse assunto. Pode baixar lá o nosso e-book, eu tenho certeza que vai edificar aí a sua vida. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, entra lá, baixa gratuitamente. E também já quero fazer um convite, né? Nós estamos iniciando aí, vamos iniciar o nosso estudo. É um estudo bíblico, são 10 aulas sobre o novo nascimento. E eu acho bem interessante, se talvez você é novo convertido ou talvez já se converteu há algum tempo, mas não tem o hábito de leitura da palavra, de estudo da palavra, e de repente você está se sentindo assim, puxa, eu preciso melhorar nisso, eu quero avançar, eu quero crescer na minha vida espiritualmente, né? Tô cansado de viver nessa mesmice aí, e talvez seja exatamente por isso que você esteja assistindo essa série. Nós iniciaremos agora, na próxima semana, o estudo chamado O Novo Nascimento. São 10 aulas, as apostilas estarão disponíveis, né? A parte escrita, existem 2 versões, nós colocamos ali para quem quer baixar e ler no celular, no tablet, com páginas específicas para celular, né, para não ficar aquela letra muito miudinha, ruim de ler no celular. Então nós fizemos páginas com letra agradável para você conseguir ler. Então tem a apostila para leitura digital, mas se você é daqueles, tipo eu, que gostam de ter algo impresso, né, gosta de imprimir, nós fizemos também a versão para impressão lá em tamanho A4, um PDF comum, você vai lá e imprime, encaderna se quiser, são 80 e poucas páginas, são 10 aulas, né? Então tem as aulas, tem as lições, tem o espaço ali na apostila para você escrever as lições e tal. É bem interessante, eu acho que vai ser bem válido para você crescer aí no seu conhecimento da verdade,
para você se sentir encorajado cada vez mais a leitura bíblica. Inclusive as lições dessas aulas são leituras bíblicas, né? E você se sente cada vez mais incentivado para se relacionar com a Bíblia, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Eu acho que vai ser bem interessante. Então fica atento aí no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve aí para você receber todas as notificações. Quando tiver aí o primeiro vídeo for lançado, você já vai receber a notificação e vai poder acompanhar. Cada vídeo vai ser lançado um vídeo por semana, né? E aí você pode ir acompanhando aí, são aulas semanais durante 10 semanas, tá bom? Então, para concluir a nossa série sobre batalha espiritual, nós vamos ler ali o texto que fala sobre a armadura de Deus. Nós lemos os primeiros versículos, né, de Efésios 6, do versículo 10 ao 13, e hoje eu quero ler o texto inteiro, né, porque esses versículos nós lemos lá no primeiro dia. Então, hoje eu quero ler o texto inteiro, do versículo 10 até o 18. Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Acompanhe comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que extraordinário, né? Nós conhecemos aí qual é a armadura de Deus. Então, nós já vimos que nós precisamos permanecer firmes e fortes no Senhor, né? Nós vimos que a nossa força, a nossa capacidade vem de Deus. Nós recebemos poder, força, unção de Deus. Como está escrito em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim, vocês nada podem fazer. Essa é a verdade. Nós dependemos de Cristo, porque ao nascermos de novo, Deus nos uniu a Cristo, né? Nos colocou em Cristo Jesus. E hoje nós somos um com Cristo, dependemos completamente dele para todas as coisas. E claro, não é uma dependência que nós nos tornamos passivos. Ah, Senhor, faz aí. Não, até porque Deus nos estabeleceu como cooperadores, aqueles que cooperam para o avanço do reino, para o amadurecimento em Cristo Jesus. Ele depositou tudo o que nós precisamos em nós em forma de semente. Isso está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, que a semente de Deus permanece em nós. Então, nós precisamos ser cooperadores regando esta semente, cuidando dessa semente. Para quê? Para que essa semente frutifique, apareça, dê frutos, né? Mostre, expresse os frutos, a vida de Cristo que foi depositada em nós. Então, nós somos cooperadores ao nos submetermos à palavra, à verdade de Deus. Por isso que precisamos nos relacionar com a palavra, precisamos estudar a palavra, né? O conhecimento da palavra não vem aleatoriamente. Ah, tô aqui, do nada a palavra de Deus está entrando na minha mente. Não é assim. Precisamos ler a palavra, né? Precisamos estudar a palavra de Deus. E sabemos que a nossa fé é aperfeiçoada. A vida de um cristão é pela fé. E a nossa fé é aperfeiçoada à medida que nós estudamos e lemos a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós vimos
nessa série de batalha espiritual, a forma com que o inimigo atua, a forma com que o diabo atua em nossas vidas, e a intenção dele é penetrar na nossa mente e ali estabelecer fortalezas e nos oprimir. E nós vimos que ele é insistente, que ele vai vez após vez lançando argumentos, lançando mentiras, e nós precisamos estar firmes em Deus, reconhecendo e conhecendo a verdade de Deus, para não acreditarmos nas mentiras do diabo. Quando a palavra nos diz ali que nós precisamos estar vestidos com a armadura de Deus, primeiro, essa armadura, ela permanece em nós, né? Ela permanece sobre nós quando nós andamos no poder de Deus. Como que eu posso perder a armadura de Deus? Quando eu deixo de andar no poder de Deus, quando eu deixo de caminhar na suficiência de Cristo Jesus, quando eu começo a caminhar, a acreditar nos meus próprios pensamentos, na minha própria sabedoria, quando eu começo a acreditar nas mentiras do inimigo, quando eu começo a deixar de andar no poder de Deus, na suficiência de Cristo Jesus, as peças dessa armadura vão caindo. Agora, se eu estiver debaixo do poder de Deus, eu estou o quê? Vestida com essa armadura, né? E essa armadura tem algumas partes. E as partes dessa armadura nos ensinam sobre verdades que nós precisamos caminhar nessas verdades a respeito do poder de Deus, para nós caminharmos nessas verdades. Então, quando a palavra fala sobre o capacete da salvação, ou seja, o capacete é algo que o quê? Que cobre e protege a nossa mente. Então, a nossa mente precisa estar debaixo do quê? Da salvação completa de Deus. Isso significa que nós vamos renovando a nossa mente com a palavra de Deus e crendo na verdade completa da salvação que temos em Cristo Jesus. Né? Não recebemos as mentiras de Satanás, não vamos deixando Satanás ir enchendo a nossa mente com baboseira, não. Vamos permanecendo com a nossa mente guardada debaixo do poder da salvação, do poder da verdade de Deus. Quando a palavra fala sobre a couraça da justiça, a couraça era algo que protegia, era um peitoral, né, que tinha a parte da frente, a parte de trás, que protegia o tórax dos soldados, né? Quando nós lemos a armadura, nós lembramos dos soldados de antigamente. Então, a couraça era algo que protegia o tórax. O que? São os órgãos principais aqui, né? O coração, o pulmão. Então, quando nós falamos sobre couraça da justiça, estarmos vestidos com a couraça da justiça, é termos o nosso coração guardado debaixo da justiça de Deus. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós fomos feitos justiça de Deus. Nós fomos declarados justos, ou seja, aceitáveis a Deus. Então, quando nós andamos no poder de Deus, quando nós cremos no poder da justificação, significa que nós estamos com a couraça da justiça. Quando fala sobre o cinto da verdade, o que é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. Então, quando eu estou cingida com a verdade, eu estou cingida com a palavra da verdade, que é Jesus Cristo, que é manifestado por meio do quê? Da palavra de Deus, por meio da Bíblia. A Bíblia revela a verdade de Deus para nós. Então, nós precisamos estar o quê? Em contato com essa palavra o tempo todo. Ela revela a verdade para nós. Quando a palavra fala sobre o calçar os pés com a prontidão do Evangelho da Paz, ou seja, nós precisamos estar sempre prontos, aptos para o quê? Para pregarmos o Evangelho da Paz. Mas como que nós pregaremos algo se nós não conhecemos? Então, nós precisamos conhecer o Evangelho da Paz.
É interessante porque fala da paz, né? Não diz só a preparação do evangelho, mas do evangelho da paz. Nos lembrando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus que reconcilia o homem com ele mesmo. Poder que reconcilia o homem com Deus por meio da paz, estabelecendo paz entre o homem e Deus. Quando a palavra fala sobre a espada do Espírito, nós temos a palavra de Deus, que é uma espada mais poderosa, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, é o poder de Deus. Nós podemos usar essa arma poderosa, empunhando essa arma, que é o poder do Espírito Santo de Deus, o poder da palavra de Deus. Nós temos isso disponível para nós. Quando a palavra fala sobre o escudo da fé, ou seja, nós estamos protegidos, guardados debaixo da fé na verdade de Deus, na suficiência de Cristo, no poder de Deus. Por isso que precisamos crer no poder de Deus. Por isso que eu disse lá no primeiro vídeo e repeti em alguns outros que o inimigo só tem sucesso contra as nossas vidas por dois motivos. Quando nós ignoramos a verdade e quando nós não cremos na verdade. Então, quando nós não levantamos o nosso escudo da fé, quando nós decidimos crer mais na sabedoria do mundo, nas coisas que o inimigo vai lançando contra as nossas vidas, preferimos crer nisso, estamos abaixando o nosso escudo da fé. Mas quando nós levantamos o escudo da fé, significa eu estou crendo na verdade de Deus, estou crendo na verdade, na palavra de Deus. A minha fé está na suficiência de Cristo Jesus. E é legal porque a palavra descreve que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o maligno lança os seus dardos tentando nos atingir, nosso escudo da fé vem ali e apaga esses dardos. Aqui não, Satanás. E para concluir ali no versículo 18, ele diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com oração e súplica. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa é uma parte da armadura que está implícita, né? Não está falando claramente, mas se nós formos estudar os soldados romanos, eles tinham o capacete, a couraça, o cinto, os sandálias, né, do calçado ali que eles usavam, eles tinham uma espada na mão, eles tinham o escudo e eles também tinham uma lança que eles usavam na parte de trás, assim, quando eles precisavam e contra alguém que estivesse longe ou atingir alguém, eles pegavam aquela lança, né, para atingir. Então essa parte da oração, que é a intercessão, é a nossa lança. Nós também temos a nossa lança, não é só o inimigo que vem com essas lanças, com esses dardos inflamados contra nós, não. Nós também temos a nossa lança para atingir, né, o inimigo. Muitas vezes, como eu comentei em outro vídeo aí, nós vemos a atuação do inimigo em pessoas que nós amamos. E o que nós precisamos nos lembrar? Que a nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, mas contra poderes espirituais e intercedermos. Essa é a nossa lança, a lança que nós usamos para atingir o inimigo. A nossa oração, súplica, intercessão, quando fala ali para orar por todos os santos, a intercessão. Então que nós possamos realmente andar debaixo do poder de Deus, revestidos do poder de Deus e vestidos com essa armadura, entendendo agora o que significa a batalha espiritual, entendendo que essa batalha é uma guerra, que a arena principal é a nossa mente, e quando o diabo consegue adentrar a nossa mente, é um caminho que é de sucesso para ele, porque ele estabelece fortalezas, ele nos oprime e começa a governar a nossa mente, começa a governar a nossa vida por meio de estruturas mentais, formas de pensar, de argumentar, de raciocinar. Então, que nós possamos realmente nos vestirmos com a armadura de Deus, permanecermos debaixo do poder e da unção de Deus, crermos no poder da palavra, na suficiência de Cristo Jesus e vivermos uma vida livre.
Se o Senhor, durante essa série, ministrou o seu coração e te mostrou algumas fortalezas que têm te impedido de avançar em algumas áreas, renda-se ao poder da palavra, comece a mergulhar no estudo da palavra, a confiar no poder de Deus, que você verá os frutos disso. Você será livre. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas o versículo anterior diz que nós precisamos o quê? Permanecer na palavra. Lá João 8, 31 e 32. Então que nós possamos permanecer na palavra, permanecermos na força do poder de Deus, entendendo como que o diabo atua, entendendo as intenções do diabo contra a nossa vida e contra a vida dos nossos irmãos, e que nós possamos colocar em prática a verdade. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu realmente espero que você tenha sido edificado durante essa série. Eu convido você a nos acompanhar no estudo sobre o novo nascimento. Tenho certeza que você também será edificado. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até a próxima série.